Olá, irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, este é o canal Nós Somos Irônicos e vamos bater um papo sobre o que ocorreu hoje na edição da Fazenda e também sobre a formação da roça. Mas antes de mais nada, se inscreva nesse canal caso você ainda não seja inscrito. A gente tem uma meta até o final do mês de bater 3.600 inscritos, falta menos de 100, então eu conto muito com o apoio de vocês. Continue compartilhando com os amigos que também curtem revisão de reality show, que curte vir assistir, trocar uma ideia, bater um papo sobre tudo que tá rolando ali na Fazenda. Compartilhe, já acho que eu já falei isso, né? Se inscreva, também já falei isso. Deixa o like e o comentário de vocês, que é muito importante também para o crescimento do canal. Bom, vamos lá, vamos conversar sobre esta Fazenda que vem perdendo audiência. Realmente a audiência da Fazenda tem caído muito, tem amargado a terceira colocação. Perdeu inclusive para o Ratinho e para a Praça é Nossa na própria eliminação da Andréia contra a Cariri. De fato, a Fazenda ela tem esse histórico de audiências não tão regulares assim, não tão altas. Dificilmente eles conseguem alcançar os 2 dígitos e, além disso, eles têm esse histórico de eliminar bons participantes da metade para a reta final ali, até antes da metade, né? Porque desde a Tati, eu estou sendo bem repetitivo, desde a Tati tá eliminando participantes extremamente interessantes e bom que movimentam o jogo e tornam o jogo muito interessante. E é muito visível ali pra gente que estava assistindo a formação da roça de hoje, como a Andréia faz uma falta tremenda nessa formação da roça. Ela desestabiliza os participantes, deixa eles irritados, e isso acaba... Tipo, na formação passada que ela foi pra roça, ela conseguiu desestabilizar todo mundo, falando daquele jeito. Eu senti uma falta disso, porque mesmo eles votando nessa formação da roça de hoje, a gente percebe que eles ainda insistem em permanecer dentro de cima de um muro. Eles ainda tentam manter a política da boa vizinhança, muitas das vezes desnecessária. E antes de falar bem sobre a formação da roça, vamos falar sobre o Lucas agora. Nessa parte final, quando o Mion perguntou pro Lucas o que ele achou do Diego ter puxado ele pra roça, ele disse que antigamente ele tinha muito medo de vir pra roça, de ser votado ou de ser chamado pra roça, mas que agora ele perdeu esse medo, justamente quando acontece aí o carro de som que o fandom deles lá pagou pro carro passar e avisar que ele tá sendo muito querido pelo público aqui fora. É muito interessante ele ter perdido esse medo de enfrentar a roça justamente depois desse carro de som. Complica, né, gente? Complica bastante. Eu acho que essa edição da Fazenda... Tantos problemas. É carro de som, nossa, gente, olha... Se a gente for parar pra sentar pra conversar sobre isso, a gente vai fazer um vídeo de 1 hora, porque é tanta merda. Outro fator também que me irrita muito é o Mion. Às vezes ele perde a mão, ele fala demais, ele se posiciona demais. Em certos momentos que ele deveria ficar quieto, apenas falar sobre o ocorrido, a gente percebe que ele acaba perdendo a mão, ele acaba falando demais, ele acaba muitas das vezes se metendo num jogo no qual ele não deveria se meter como apresentador. Lógico que essa é a visão que eu tenho. Quando ele riu, quando a Ari falou sobre o Lucas, é muito complicado essa questão de a gente perceber que o apresentador ele perde a mão em vários momentos ali, não é em um, não é em outro, não é algo que, tá tudo bem, às vezes ele fala demais, e eu acho que às vezes não é nem por maldade, às vezes ele se empolga e acaba falando demais, sabe? E eu sei que o papel dele é de apresentar o programa, ele precisa trazer o entretenimento pra gente, mas fica muito engraçado, ele como apresentador, ele tá vendo que a formação da roça tá morta, sabe? Que as pessoas continuam em cima do muro, continuam fazendo a política da boa vizinhança. E ele ali, empolgadão com a pipoca, porque é fogo no feno, porque não sei o quê. Aonde que tem fogo no feno, meu amor? Aonde que essa formação da roça tá interessante? Nem nesses momentos assim, que mais se precisa de uma interação, vocês são capazes de fazer poderes bons naquela merda daquele lampião. Sabe?
complicado. E é muito engraçado você ver o contraste, ele todo empolgadão falando sobre a roça. Aí daqui a pouquinho ele manda abrir lá pro grupo, tá todo mundo assim, com a cara fechada, cara quieta, ninguém tá falando merda nenhuma, ninguém tá tretando contra ninguém, porque eles ainda permanecem com esse medo. E você vê que a roça tá morta. Que os participantes que restaram ali são participantes que não gostam de bater de frente, que falam uma coisinha ali, outra ali, mas isso não movimenta o jogo, não movimenta, porque é sempre mais do mesmo. Tá morta. Eu acho que essa edição tá morta. Se fala muito numa repescagem, que essa repescagem vai ocorrer nessa quinta-feira agora, que vai ocorrer a 8ª eliminação, depois de sair um deles que está na roça, que é o Guilherme, o Diego ou o Lucas, que formaram essa roça. A gente já vai conversar sobre como acabou ocorrendo essa formação. Dizem aí, lá no Twitter, o que mais está se falando, que vai ocorrer uma repescagem, que todos os ex-participantes vão voltar para essa repescagem e que vão fazer uma prova de resistência. O que sobrar volta para dentro do jogo. Não sei até onde isso é verdade, também não sei até onde isso de fato é mentira. Quem criou essa teoria, se isso é uma teoria, se isso de fato vai acontecer. Eu acho que o programa deveria se blindar em não tentar eliminar os seus treteiros. Agora vamos trazer de uma repescagem um participante que já saiu, que já foi em várias entrevistas, que já ouviu todos os vídeos possíveis sobre ele, importantes, vai voltar para o jogo. Eu acho isso totalmente desnecessário. Outra coisa que eu acho totalmente desnecessário é a festa, que é a última, com a volta dos deseliminados. Isso talvez é para criar treta, a gente se entende. Mas obviamente que algum vazamento de informação acaba passando. Isso é nítido, isso é óbvio que vai acabar acontecendo. Mas talvez eles querem fazer isso e eles sabem que isso dá audiência, que essa volta dá boa repercussão aqui fora. Porque eu acho que a audiência é boa, se não deu até agora, muito provavelmente não vai dar. Eu acho que essa repescagem talvez seja um ato de desespero para eles verem que os participantes que estão ali, que o público manteve de alguma forma ou de outra, não estão fazendo nada, não estão fazendo a audiência subir, muito pelo contrário, estão fazendo a audiência cair. Então, talvez, se ocorrer essa repescagem, talvez seja um ato de desespero da direção do programa para talvez trazer de volta essa audiência que acabou se perdendo dentro da própria edição do programa. Ou talvez isso de fato não vá acontecer. Eu espero que não aconteça, tá, gente? Apesar de gostar muito da Andréia, de gostar muito da Bifão, muito do Jorge, de querer que eles voltem, que vai ser muito bafo eles voltarem, eu não acho isso interessante pro jogo. Eu acho que eu vou ficar do lado das pessoas que não concordam com isso, infelizmente, porque já foram eliminados. Isso talvez é uma escolha do público que fez isso e da própria direção, que não se blindou com poderes de lampião que pudessem salvar essas pessoas que causam a treta e tirasse logo no começo essas plantas que não causam e que não dão pra gente o conteúdo que a gente quer. A gente já falou isso basicamente em quase todos os vídeos da Fazenda, que a gente bate um papo sobre isso, e de fato essa é a realidade. Eu acho que fica aí o aprendizado. Infelizmente eu acho que o Carelli, que é o diretor do programa, eu acho que ele já deu o que tinha que dar. São 11 edições com ele como diretor. Eu acho que ele fez edições incríveis, como a Fazenda 6, para mim foi a melhor até hoje da história do programa. Só que eu acho que ele precisa se renovar. Precisa ser renovado a Fazenda, assim como ocorreu com o apresentador, que apesar de não concordar às vezes com a mão que o Mion dá ao jogo, ele é um apresentador incrível. Eu acho que assim como houve essa renovação de apresentador, precisa ter essa renovação de direção de programa, talvez para vir com um casting muito mais elaborado, muito mais novo, e vir com uma maneira muito mais interessante para o jogo. Eu acho que para não se perder tanto participantes interessantes para o jogo, deveriam ir 4 participantes para a roça, um voltar como fazendeiro e 3 irem para a roça mesmo, ali pro voto popular, porque obviamente os 2 mais queridos pelo público vão continuar e talvez a terceira, que seria a planta, vai acabar sendo eliminada do jogo, e é isso que torna o jogo muito mais interessante, os 2 ali voltando.
os dois que são mais queridos pelo público. E se a gente tivesse isso nesta Fazenda, talvez Andréia continuaria no jogo, talvez Bifão continuaria no jogo, talvez Jorge estaria no jogo. Então eu acho que eles perderam participantes porque talvez não foram inteligentes o suficiente de serem mais criativos na hora de uma formação. Eu acho que eles falaram a audiência da edição 9, da edição 10 tá ok, então por que a gente vai mexer em time que tá ganhando? Vão manter essas mesmas regras, esses mesmos padrões, que a audiência muito provavelmente vai acabar se mantendo. Talvez a gente mude se a audiência cair. Eu acho que está na hora, se tivermos a Fazenda 12, que seja feita alguma coisa, principalmente com uma roça com 4 participantes. Um volta como fazendeiro e 3 vão acabar ali disputando o voto popular, porque mesmo que for 3 favoritos pelo público, o terceiro, que é o menos votado, vai deixar o jogo. Os 2 que são os mais favoritos vão voltar de qualquer forma, e isso é interessante para o programa, tanto para a audiência quanto para a gente que está aqui assistindo aqui fora. Bom, me prolonguei bastante, mas agora a gente vai falar sobre a formação da roça. A Sabrina, o Neto, primeiro, ele leu os poderes, ele acabou dando o poder verde pro Rodrigo Faro, eu ia falar, Rodrigo Pavanello, e acabou ficando com o poder vermelho, que era o mais óbvio para ele. Talvez se tivesse dinheiro ali, talvez a estratégia seria outra, mas como não teve, o Rodrigo Pavanello com o poder verde, ele foi automaticamente para a baia. Então, ao invés de 3 na baia, ficaram 4. Rodrigo Pavanello, que recebeu o poder verde do Neto, junto com o Vini, junto com o Guilherme e junto com o Lucas. Após isso, o Neto acabou escolhendo a opção número 1 do poder vermelho, que era se auto-imunizar nessa formação da roça, ou seja, ele estava imune, não poderia ser votado e nem indicado nessa formação da roça, que era muito provável que ele iria acabar acontecendo. A gente já sabia desse poder e quem escolheu isso foi o público aqui de fora. A Sabrina então deixou muito claro que a primeira opção dela seria o Neto e que ela não tinha justificativa suficiente para indicar uma segunda pessoa. Só que eu acho isso muito engraçado porque lá no ao vivo, lá dentro, ela disse que tinha a opção A e a opção B. Então a partir do momento que você diz que você tem a opção A e você tem a opção B, então você já tem muito provavelmente a sua justificativa para o A e a sua justificativa para o B. Só que lá no ao vivo, lá na hora de votar, se bem que quando ela falou que tinha opção A e B, estava no ao vivo. Mas lá na hora da votação, ela disse que a opção A era o Neto e na opção B ela não tinha tanta justificativa. Só que é muito engraçado porque ela disse que já tinha a opção A e a opção B. Se a opção A estava imunizada, ela ia para a opção B, que ela já, conforme ela mesma disse, já tinha ali em mente. Mas talvez ela acabou falando mais do mesmo e acabou dizendo isso e acabou indicando o Guilherme ali para a roça. O Guilherme foi para a roça. O Vini, lógico, que não passava uma uva naquele momento, porque estava com medo de ser puxado, né, para a roça, e muito provavelmente isso iria acontecer. Depois começou a votação, a Ariane foi a primeira a votar, e infelizmente com isso, com o Rodrigo Pavanello na baia, ele não poderia ser votado na sede. Então sobram 3 participantes para ser votados na sede: a Ari, a Cariri e o próprio Diego. Não tinha outra opção, porque a Sabrina, que estava na sede, era fazendeira, não poderia ser votada, e o Neto, que estava na sede, ganhou imunidade, então não poderia ser votado também. A Ariane acabou votando no Diego, que infelizmente é o bode expiatório do Grupo Lu. A gente já vem com essa visão de jogo há muito tempo. A gente sabia que o Diego, na primeira opção, é o descarte da equipe Lua, pelas afinidades que se formaram dentro do jogo. É óbvio que ele ia ser descartado, e já aconteceu isso da primeira vez, e aconteceu isso da segunda vez. Eu acho isso muito interessante para a própria irmã do Diego e da própria esposa, que são administradoras lá das redes sociais do Diego, e que nessa roça passada acabaram optando por votarem na Cariri e eliminarem a Andréia. Tudo bem que a Andréia e o Diego tiveram seu arranca-rabo dentro do jogo, mas a Andréia falou a verdade. De fato, a Thaís e eles lá combinaram de votar no Diego nessa primeira roça, e prova disso é que isso acabou de se repetir também. Então, de fato, agora, se o Diego for para essa roça, principalmente se for contra o Lucas, aí sim a irmã e a esposa vão sofrer todas as consequências das próprias escolhas que elas fizeram aqui fora. Porque se a Luriane, que era Ariane e Lucas, estavam a favor, votando no Diego quando eliminou a Bifão, agora eles vão votar contra o Diego, vão eliminar o Diego porque eles vão votar a favor do Lucas. E eu acho que
toda ação tem a sua reação, e eu acho que agora elas vão talvez, se o Diego for pra roça contra o Lucas, eu acho que dessa vez elas vão acabar colhendo o que elas mesmas plantaram ao longo do reality, mas isso foi uma escolha delas, porque o Diego não teria como decidir, porque ele não estava ciente do que estava acontecendo aqui fora. Pelo menos essa é a visão que eu tenho, tá? Talvez se o Diego for contra o Guilherme, fácil, ele vai acabar eliminando o Guilherme, porque o pessoal da Lua vai acabar votando a favor do Diego, e talvez é isso, exatamente isso que elas querem. Elas não querem perder essa torcida que é muito grande para favor do Diego. Que eu não julgo, tá? Não tô julgando que a escolha delas é certa ou errada. Eu só tô dizendo que agora elas vão acabar colhendo as escolhas que elas fizeram. Da mesma forma que se elas optassem por votar a favor da Andrea e elas pedissem para a torcida do Diego votar a favor da Andrea, em algum momento essa ação que elas tiveram teria uma reação. Então é a mesma coisa, não tô dizendo se é certo ou errado, tá? A Cariri também votou no Diego, o Diego votou na Cariri, o Guilherme acabou votando na Cariri, o Rodrigo acabou botando o voto fora, acabou votando na Ari, o Vini acabou votando na Thaís, dando 3 votos para Thaís, 2 votos para o Diego, o Neto, eu não sei o que o Neto fez, acho que o Neto acabou dando um tiro no próprio pé, ele acabou votando na Ari, dando a opção para o Lucas desempatar, só que eu acho que ele na hora acabou pensando errado, porque a Ari não estava empatada com ninguém. Acabou ficando 2 votos para a Ari, 3 votos para Cariri e 2 votos para o Diego. Ou seja, nesse momento a Ari e o Diego estavam empatados com 2 votos. E o Lucas era o último a votar. O Lucas, de fato, poderia votar na Thaís e colocar a Thaís direto na roça, porém, o Lucas preferiu votar no Diego, alegando e justificando. Primeiro, ele fez todo o papel de vitimista que ele infelizmente tem, dizendo que ele poderia falar horrores ali pra coisar, porque a Ari acabou fazendo uma brincadeirinha com ele e ele não leva ele leva as coisas muito a ponto de faca, ele leva as coisas muito a sério, e ele se faz de vítima a todo instante, a todo momento, toda oportunidade que ele tem, ele acaba se fazendo de vítima. E isso é muito visível. Se você gosta dele e você não consegue ver isso, talvez você esteja tão vitimista quanto ele. Agora, se você gosta dele e você percebe isso, parabéns, tá tudo certo. Você não tem que não gostar do Lucas, mas você não pode passar pano pra ele e dizer que tá certo o que ele tá fazendo. Ele acabou votando no Diego, justificando que ele é muito mais próximo da Ari e da Cariri, e com o Diego ele só conversa 40% do dia. O Diego com isso acabou empatado 3-3 com a Cariri e jogou nas mãos da Sabrina a opção ali de votar em um dos dois para irem pra roça. Talvez no calor do momento a Sabrina acabou optando pelo Diego, justificando que a Thaís acabou de voltar da roça. Porém, se a Sabrina fosse um pouquinho mais inteligente, um pouquinho menos planta e um pouco mais jogadora, seria muito mais interessante para ela nesse momento colocar a Cariri na roça. Porque se a Cariri tiver que escolher entre a Ari e a Sabrina vai ser descartável ali no momento dessa votação. Se o Diego tiver que escolher entre a Ari e a Sabrina, muito provavelmente a Sabrina não seria descartada. O Diego ia votar na Ari. Então a Sabrina deveria ter pensado muito mais com a razão do que a emoção naquele momento. Ela deveria pensar no futuro do jogo dela. Ela, como jogadora, deveria pensar no futuro dela ali dentro naquele momento. Eu acho que quando ela tem esse poder tão grande nas mãos de decidir quem vai pra roça, ela deveria pensar nela e não nos outros. Se ela pensasse um pouquinho mais naquele momento, ela teria jogado a Cariri na roça, porque em algum momento, o Diego, nesse momento do jogo, ele é o descarte da Lua. Mas se o Diego for eliminado, em algum momento o descarte vai chegar na Sabrina. Então ela tem que ser inteligente ao ponto de conseguir eliminar as pessoas certas, para que no momento mais decisivo do jogo, o descarte não seja ela, e sim outra pessoa. Mas com essa escolha que ela fez, o descarte vai acabar sendo ela em algum momento. Principalmente se restar Cariri, Ari e Lucas. E ela. Óbvio que ali ela vai ser o descarte dos 3, então seria interessante para ela, como jogadora, tentar não ser o descarte, e sim determinar quem vai ser o descarte. Porque isso é interessante, e isso é você ser um bom jogador. Mas talvez naquele momento ela nem pensou tanto nisso, e também não julgo, eu acho que no nervosismo, no calor do momento, a pessoa não consegue escolher direito, e acabou colocando o Diego ali na roça. O Diego então tinha a opção de puxar alguém da roça, da baia, perdão, entre o Rodrigo, entre o Vini e entre o Lucas. E óbvio que eu achei que ele iria puxar o Vini, só que eu acho que ele ficou tão irritado com o Lucas, pelo fato do Lucas ter votado nele, sendo que ele tá sempre conversando com o Lucas, sempre dando
sempre conversando com o Lucas, sempre aconselhando ele de alguma maneira ou de outra, ele acabou puxando o Lucas para essa roça. E eu achei muito interessante do Diego, porque eu acho que ele já entendeu que ele é o descarte, e eu acho que ele teve o pensamento que eu tive com a Sabrina. Eu acho que o Diego pensou, o Vini, o Neto e o Guilherme não vão votar em mim agora nesse momento. Então, se eu puxar o Vini, o pessoal que me descarta vai continuar. E eu não posso manter essas pessoas no jogo, porque essas pessoas vão continuar me descartando e eu vou continuar indo pra roça. Posso até voltar, mas é desgastante. Eu ir e voltar, ir e voltar. É muito desgastante. Deve ser muito foda pro cara passar isso. Então ele pensou o seguinte: se eu puxar o Lucas e eu conseguir me tornar fazendeiro, ou o Guilherme conseguir voltar fazendeiro e eu conseguir eliminar o Lucas nesse momento do jogo, é um voto a menos que eu tenho, e é a possibilidade de outra pessoa começar a ser o descarte e não mais eu. Então acho que ele fez ali uma boa escolha, porque ele tá indo com um participante muito forte e muito querido pelas crianças de 15 anos de idade. Eu me nego a pensar que tem alguma gente com maior de idade com esse amor enlouquecido pelo Lucas. Pode ser. Eu não duvido nada. Na verdade, eu não duvido nada, gente. Não duvido mais nada. É isso então que se formou a roça. A gente ficou 21 minutos conversando. É isso mesmo, meu Deus do céu, hein? Hoje eu conversei. Mas é isso, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre essa formação da roça, e o que vocês estão achando de tudo isso. Se vocês acham que de fato vai ter repescagem ou não, deixa aqui nos comentários. E mais uma vez, compartilhe, se inscreva. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.